Em primeiro lugar, acho que essa área da cascata, a fazenda cascata, né, a qual a represa talvez seja o ponto principal, ela já representa para a história da cidade um patrimônio bastante significativo, né? Eu, como marilhense, nascido aqui, crescido aqui, obviamente nós utilizamos muito essa área como um ponto realmente de lazer, né? Inúmeras vezes, na época de criança ou de moleque, nós descemos cachoeiras aqui. A região de Marília é uma região muito rica nesse tipo de situação, né? São situações realmente que a gente encontra muito pouco no Brasil, né? Então, o crescimento da cidade, nós vimos a cidade crescer de uma maneira bastante forte, sobretudo nos últimos anos, em que essa área, de uma certa forma, acabou ficando um enclave, né? Como a gente poderia dizer, dentro dessa força de crescimento a leste que ocorreu. Acho que a grande ligação, no momento que a prefeitura, há 20 anos atrás, convocou a comunidade de profissionais da área, os engenheiros e arquitetos aqui da região, para fazerem propostas para essa área, no que se chamou na época de Parque Ecológico da Cascata, da represa da Cascata, né? Foi de repensar um pouco, até o próprio conceito de parque ecológico. É claro que nós vimos na época de uma forte influência da Rio 92, em que o problema ambiental foi colocado de uma maneira bastante radical, até que as pessoas ficassem sensibilizadas para esse problema, para essa questão. Então, num primeiro momento, pensava-se justamente na criação de um parque ecológico, né? Simplesmente para preservar ou para ter um ponto de lazer importante para a cidade, já que, naturalmente, a Avenida das Esmeraldas, esse crescimento a leste ao qual eu me referi, já ocorria de uma maneira natural. As pessoas já, no final da tarde, 7 dias por semana, elegeram esse ponto como um ponto de encontro, um ponto para exercício, um ponto de lazer, o que se consolidou ao longo do tempo. Um ponto natural de lazer, de exatamente, da cidade. Né? E esse ponto da cascata, mais do que isso, ele é um dos que reúne essas qualidades morfológicas que eu estava falando, da geografia de Marília, que é uma geografia exemplar, né? É uma geografia quando você fala de uma geografia exemplar, ao que você se refere? Eu destaco sobretudo a questão das águas em Marília em relação ao seu relevo, né? A gente sabe que Marília ela é toda rodeada, ela tem uma espinha dorsal, ela tem um espigão que a gente chama, né? Mas ela é totalmente limitada e delineada pela essa rede de tambés, né? Da Serra de Agudos, Botucatu e de Agudos, que vem para oeste, onde todas as águas de Marília praticamente descem, né? Por isso a quantidade de cachoeiras, a quantidade, todo esse complexo de tambés e de matas, né, que permeiam esses itambés, isso realmente é uma condição excepcional, né? Só rivalizando com os grandes parques nacionais que o Brasil tem, como a Chapada Diamantina, por exemplo, né? Que aí é uma outra escala, é uma outra condição, mas a gente está falando de um espaço urbano que desfruta dessa qualidade. Então a represa da Cascata, essa região ela acaba associando essas características de uma maneira bastante próxima, né? Próxima da população, né? Se naturalmente a água da cidade, historicamente ela foi trazida para abastecer a cidade a partir da represa da Cascata, só aí ela já significa um patrimônio, né, ambiental da cidade, quer dizer, graças a ela que a cidade pôde se desenvolver num primeiro momento, né? Sem ela isso não teria sido possível. Então, poder associar a vida urbana, né, o desenho da cidade com essas qualidades ambientais, naturais, é uma situação excepcional para qualquer cidade, que poucos têm, né? Em geral, as cidades são construídas em fundos de vale, aproveitando um leito de um rio, um vale de um rio, que cria algumas condições favoráveis, porém cria dificuldades, coisa que Marília tem o inverso. A cidade foi construída na parte alta da região. E, no entanto, ela se volta bastante para dentro e ela não Exatamente. Não interage com esse entorno. Exatamente. Marília hoje tem duas
duas fronteiras para a qual a cidade talvez considere os fundos da casa, né? Como a gente poderia criar uma metáfora para dizer. Uma é essa da natureza que circunda, mas que ao mesmo tempo a cidade se volta, fica de costas para ela, né? Acaba não se abrindo, acaba não interagindo diretamente. A vida urbana interage muito pouco com essas áreas, né? Ao contrário, acho que até nós estamos sofrendo problemas, inclusive de preservação mesmo, ou de pelo menos de um manejo mais inteligente, mais sábio, né, dessas áreas, que pudesse trazer benefícios para a vida urbana, né? E o outro é também conhecido, toda a rede ferroviária que corta Marília, que acabou se transformando também num não lugar, vamos dizer assim, é um grande espaço, uma grande área para a qual a cidade também não se preocupa muito, se vira contra, e ela acaba não trazendo benefícios diretos para a cidade, né? E quando você fez esse projeto na gestão do Salomão Alcar? Exato, isso faz 20 anos. Hoje parece bastante evidente, né, depois da abertura dessa via expressa que corta a região, que liga dois bairros da cidade, parece muito evidente que essa área foi destinada naturalmente para um parque, para uma área de lazer para a cidade. Tanto é que naturalmente a população já de uma certa forma começa a se apropriar de uma maneira bastante irregular, incipiente, ainda sem nenhum critério de ocupação. Mas se a gente for pensar que há 20 anos atrás essa era uma área rural muito próximo da cidade, que a cidade poderia desfrutar, o que se pensou na época, não só o programa original de se preservar uma área, de ter um parque ecológico efetivamente, mas sobretudo um novo centro para a cidade, um centro não no sentido tradicional, mas um centro gerador de atividades ligadas ao lazer sobretudo, ao esporte, atividades ligadas à cultura. Então o projeto que foi proposto aqui, ele vai além da preservação natural, obrigatória das áreas, sobretudo da mata ciliar, por exemplo, dos diversos córregos que abastecem a represa, né? Então nós temos naturalmente aqui alguns pequenos vales que têm que ser preservados, que têm que ser recompostos, mas nos quais nós podemos explorar através de atividades de lazer, atividades esportivas, que naturalmente a população reclama, né? Então, a cidade tem poucas opções nesse sentido. Mas e além disso, né? Além dessa matriz natural receber uma matriz mais ligada ao movimento, ao esporte, justamente à circulação das pessoas, ao encontro das pessoas, a cidade poderia ter aqui uma opção de equipamentos públicos ligados a atividades variadas nas diversas funções que a cidade deve desempenhar, né? Sobretudo cultural, na função de lazer, na função educacional, né? Nós prevíamos na época, por exemplo, uma escola experimental que a gente chamou, que era uma escola que tinha duas funções. A primeira é uma função educacional ambiental, né? Quer dizer, demonstrar como você pode não só preservar, mas como ir além da preservação, ou seja, como você pode utilizar de uma maneira inteligente os seus recursos naturais, de forma a criar novas situações, novo paisagismo, né? O próprio parque gerando formação de pessoal, gerando profissionais que pudessem cuidar desse parque e ao mesmo tempo desenvolvendo novas ideias. Hoje se fala muito em startups, em tecnologia da informação, criando inovação em todas as áreas. Quer dizer, você tem um equipamento dentro de um espaço natural, né, que inspira de qualquer maneira, né, que é inspirador só pela beleza da paisagem, ele pode contribuir para a cidade sem dúvida nenhuma em termos de equipamento público. E assim por diante, ou seja, você tem um centro... dos trajetos, né? Exatamente. A ideia dos trajetos é a seguinte, quer dizer, você tem naturalmente a geografia do
do lugar, ele induz que você crie situações de passeio, de movimento, de esporte, de lazer. Porém, você pode criar, a partir dessa matriz natural, você pode criar novos circuitos que realmente criem, a partir da dificuldade do seu desenho, né, o desempenho de funções bastante variadas. Eu estou falando talvez de uma maneira genérica, mas o que eu quero dizer? Você pode ter situações em que a geografia mais complicada, com uma dificuldade maior, ela indique a prática de esportes mais radicais, por exemplo. Né? Coisa que você tem situações aqui que podem atender essa condição. Depois você pode ter circuitos em que você tem o percurso da bicicleta, por exemplo, não como uma ciclovia atrelada à rua, ao asfalto, como a gente vê hoje tradicionalmente em muitas cidades. Não, mas uma ciclovia que permeie o parque e faça as pessoas realmente reconhecer as belezas naturais, né? Outro circuito, que é um circuito mais ligado ao pedestre, com uma dificuldade menor, obviamente, com pessoas que possam ter até um pouco de dificuldade de locomoção, mas que consiga também desfrutar, ou seja, com inclinações adequadas, com um desenho adequado de via, você consegue trazer todas as pessoas sem necessariamente excluir em função dessas dificuldades que eu coloquei. Então tudo isso você vai sobrepondo camadas, né, como a gente diz hoje. Você tem sistemas que vão se sobrepondo, né, criando um novo desenho urbano, um novo desenho de cidade, mas totalmente integrado a essa matriz natural. A ideia do parque fundamentalmente é isso. Se nós lermos o memorial que nós escrevemos há 20 anos atrás, a gente vai ver que parece que nós estamos escrevendo atualmente. O que você sonha para Marília hoje? O que eu sonho para Marília? Puxa, essa é uma pergunta bastante ampla. Essa é uma pergunta bastante ampla. Eu acho que Marília tem dois desafios do ponto de vista, eu como homem de projeto, né, de proposição. Eu acho que essa ideia de ter um modelo de cidade exemplificado aqui dentro de uma matriz natural, em que você consiga demonstrar, não só para a sociedade local, mas para a sociedade nacional, brasileira mesmo, de que você consegue ocupar, fazer um crescimento urbano associado a uma condição ambiental, ou seja, você associar bem, de maneira inteligente, o que a gente chama de ambiente natural e o ambiente construído, porque nós estamos falando de um meio ambiente construído que é importante, tão importante quanto o meio ambiente natural. Então, se você consegue fazer essas duas matrizes se entrelaçarem de uma maneira equilibrada e que traga benefícios para toda a cidade de uma maneira bastante ampla, né? A gente está falando de um parque, de um espaço municipal, de um espaço público, né? Isso eu acho que isso é fundamental. Eu acho que isso é um dos grandes desafios que eu imaginaria que Marília mereceria, mesmo que há 20 anos nós não tenhamos conseguido implantar esse parque. Eu acho que hoje o momento é bastante propício, até porque a cidade acabou chegando aqui, pelo menos através das suas grandes vias de circulação. E eu acho que o outro grande desafio é o que a gente chama de parque linear da estrada de ferro, né? Quer dizer, a Marília poder ter um metrô de superfície, um veículo leve que pudesse interligar os distritos de Marília, ou mesmo até Padre Nóbrega, ou até Pompeia, como se fala. Eu acho que isso é um projeto muito factível, muito próximo. Já existe uma infraestrutura grande implantada. A cidade poderia beneficiar, sobretudo em que a gente sabe que a cidade está crescendo através de núcleos habitacionais que estão distantes da cidade cerca de 10 km, 5 km. Quer dizer, você tem um eixo ferroviário que fizesse a ligação com veículos leves, não necessariamente um trem pesado tradicional. Hoje, várias cidades no mundo, e algumas no Brasil, já têm essa experiência, uma experiência que funciona, né? Eu acho que não é eu imagino que no curto prazo talvez não seja tão viável, mas é alguma coisa que eu desejaria muito para a cidade, né? Importante lembrar que a represa não é só o espelho d'água, né? Não é só a água propriamente dita. Claro que aqui é uma área significativa, mas uma das características marcantes desse lugar
são essas vertentes, né? Esses braços que acabam vindo do bairro Maria Isabel, por exemplo, que já estão com uma mata ciliar comprometida, mas que indica uma recuperação possível, né? Cuja beleza desse pequeno vale ela pode ser explorada, ela pode ser valorizada. A gente tem uma outra vertente que sobe para o Jardim Tropical e com o qual você pode fazer uma associação nas áreas institucionais que foram destinadas no Jardim Tropical, ou seja, você praticamente faz uma faixa de espaço público, de área de lazer, de área verde que vem lá da Avenida das Esmeraldas, ou seja, lá onde as pessoas andam diariamente, e faz uma ligação direta aqui com o espaço da represa, né? Praticamente o parque irradiando os seus braços até a cidade, né? Criando talvez vias verdes, vias que pudessem já denunciar caminhos para o parque. Eu acho que isso também seria muito interessante, né? São ações bastante simples, né? São ações mais de paisagismo, de pavimentação, quer dizer, esse cuidado com o chão da cidade. Eu acho que isso é uma preocupação que o marilense tem bastante ultimamente, porque parece que o chão da cidade foi esquecido também. Eu acho que isso é um problema bastante sério, né? Então, através desses pequenos detalhes que a cidade acaba construindo sua qualidade, né? Eu acho que a gente entrou um pouco no espaço urbano existente, mas se você irradiar essa ideia do parque através das ruas principais ou dos acessos principais dos bairros que estão aqui adjacentes, é uma maneira de você integrar e não simplesmente deixar um parque isolado, fora do contexto urbano do dia a dia da cidade. Perfeito. Maravilhoso. Muito obrigado, Valério. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que poder falar sobre não somente do que a gente pensa, mas poder celebrar a cidade é alguma coisa que é importante que a gente continue tendo o hábito de fazer, né? Eu acho que a gente fala muito pouco da cidade, a gente fala muito dos problemas e muito só do imaginário para o futuro, mas eu acho que a gente tem muito o que fazer no presente, né? E eu acho que é importante que isso se torne realmente um hábito, que se converse sobre a cidade, sobre a arquitetura, sobre a urbanidade da cidade de uma maneira comum, né? Não como um assunto excepcional, mas sim como um assunto corriqueiro. As pessoas precisam conversar sobre isso, não só os especialistas, né? Ou as pessoas, ou o poder público, ou as pessoas especializadas. Não, eu acho que todo mundo tem que conversar sobre o assunto, acho que todo mundo tem o que contribuir. E nós, como profissionais, temos o dever realmente de traduzir isso em realidade. Tá? Muito obrigado.